Um levantamento do governo federal apontou que quase 40% das pessoas que participam de jogos de apostas online têm algum grau de risco para o vício. E, segundo a pesquisa, adolescentes são o grupo mais vulnerável a essa dependência. O estudo foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Universidade Federal de São Paulo. Os pesquisadores analisaram dados comportamentais sobre consumo de drogas e outros hábitos de 16 mil pessoas, entre elas apostadores, e classificaram o público de acordo com o risco de desenvolver transtornos relacionados aos jogos online. E aí, com isso, a gente consegue também ter uma ideia do quanto de recurso, por exemplo, precisa ser alocado, né, para a gente poder, em termos de saúde pública, também identificar essas pessoas, oferecer tratamento, né, ou desenvolver projetos de prevenção. No recorte de renda, a pesquisa apontou que mais da metade de quem recebe menos de um salário mínimo está sujeita a apostar de forma problemática. A constatação mais alarmante é de que adolescentes de 14 a 17 anos são os mais vulneráveis. Detalhe, para essa faixa etária, os jogos são proibidos. 55% do público apostador desse grupo está na zona considerada de risco para o desenvolvimento de vício em jogos. O Brasil vive epidemia de vício em apostas online. Especialistas apontam que regulamentação impulsionou bets no país e vem aumentando a prática como questão de saúde pública. O vício em apostas online não afeta apenas o comportamento dos jogadores, mas também altera o funcionamento do cérebro de forma semelhante a outras dependências químicas, como drogas e álcool. Os viciados em apostas online, no último grau, acaba causando mortes. Estamos aqui até Lajeado, extremo leste da capital paulista, para contar um caso que chocou os vizinhos aqui deste bairro. O Danilo, que é considerado pela população daqui como um rapaz calmo, tranquilo, acabou matando a própria mãe dele e em seguida cometeu suicídio. O Danilo é este rapaz que a gente mostra aí na foto e tudo isso teria sido causado por causa da dependência em jogo. Cassino online, mais precisamente o jogo do Tigrinho. Ele que morava nesta vila de casas aqui, ó, junto com a mãe, dá para ver lá no fundo, ó, é uma rua sem saída e o crime aconteceu dentro da própria casa. Ele teria uma dívida com um agiota, cerca de 60 mil reais, investiu um dinheiro que ele não tinha para poder jogar nesse cassino online. Olha que curioso, ó, do outro lado da rua, tá vendo? Tem uma delegacia. Tudo isso aconteceu na madrugada. No decorrer da madrugada, os vizinhos chegaram a ouvir alguns gritos de desespero. Ele matou a própria mãe, de acordo com algumas testemunhas, porque dizia que não queria que a mãe sofresse, porque ele ia se matar. Olha que caso mais horrível. E o irmão dele já havia falecido recentemente, então ele não queria que a mãe tivesse a dor de perder 2 filhos. Um detalhe muito curioso é que 2 dias antes desse crime, o Danilo chegou a fazer uma visita em uma tia e essa conversa dele com a tia foi em tom de despedida. A tia já estava sentindo que ele iria se matar, ia fazer alguma loucura. O que ninguém esperava é que ele, além de ter tirado a própria vida, ter o plano, né, de se matar antes disso, ele mataria a própria mãe dentro da casa deles. Quando uma pessoa ganha ou está prestes a ganhar, o cérebro libera grandes quantidades de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à satisfação. Esse aumento gera uma sensação de euforia, incentivando o jogador a buscar repetição a essa experiência. Esse ciclo de dependência compromete a capacidade de tomar decisões racionais. Em alguns casos, pode demorar muito tempo para que familiares e o próprio jogador percebam que o hábito está saindo do controle. É uma doença. Podem falar o que quiser, divulgar o que quiser, defender o que quiserem, mas é uma doença. É uma doença que está se alastrando e está prejudicando crianças, adolescentes, adultos, idosos e todos os seus familiares. Porque essa é uma dependência que ela não se restringe a prejudicar a pessoa. Ela faz migração de classe social para baixo, para famílias inteiras. O jogador patológico apresenta uma incapacidade de controlar o impulso de jogar, mesmo quando o jogo faz com que ele tenha tido, por exemplo, perdas financeiras significativas, prejuízos nas relações pessoais e problemas no trabalho.
O estresse por não jogar, mentiras e outros prejuízos na rotina também indicam a compulsão. Além disso, há também uma grande crescente no aumento do divórcio relacionado a esse vício. Aumentam os casos de divórcio motivados pelo vício em apostas das chamadas bets. Em alguns escritórios de advocacia, a maioria das separações litigiosas já é provocada por dívidas contraídas nesses jogos online. Audrey é advogada especialista em direito de família. Em 2 anos, 80% dos casos que apareceram no escritório foram de divórcios motivados pelo vício em bets, jogo de aposta online ou em jogos de azar, como o do Tigrinho, liberados no Brasil desde 2018. Eu tenho um caso de uma moça, foi uma mulher, né, que ela me procurou. O marido dela, ele acabou se viciando nos jogos, nos famosos bets. Ela tinha um veículo quando eles casaram, que ela havia ganho do pai dela. Ele um dia chegou nela e falou assim: vamos trocar seu veículo por um mais novo? Ele não deu o veículo dela como entrada naquele veículo. Ele pegou o veículo, o valor inteiro do veículo dela, jogou, fez as apostas e perdeu o valor inteiro. Desde a regulamentação das apostas online em 2018, pelo então presidente Michel Temer, a prática de jogos de azar cresceu de forma expressiva no Brasil. Hoje, o país ocupa a 3ª posição mundial em consumo de apostas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Para que alguém consiga deixar a compulsão em bets, o tratamento deve ser multidisciplinar. É preciso que o indivíduo receba um acolhimento e não sofra julgamentos e estigmas. Para aqueles que conhecem alguém em situação semelhante, a recomendação é promover conversas abertas e empáticas. Existem ainda grupos de mútua ajuda, como os jogadores anônimos e os devedores anônimos, que podem auxiliar no processo. Há muitos recursos importantes que a pessoa e a família saibam que pode e deve buscar ajuda quando identificarem uma situação desse tipo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.